E nós abrimos o jornal desta segunda-feira falando de um assunto que causa muita revolta pela crueldade, a violência contra crianças e adolescentes. Os números da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo são assustadores. Veja só que absurdo. Só no ano passado foram registrados quase 1.400 casos de estupro de vulnerável aqui no Espírito Santo. Casos que chocam pela crueldade e causam revolta. Assim, que a gente não imaginava assim tão próximo da gente e que a gente não imaginaria que poderia acontecer. Crimes que marcam pela frieza. Um chocolate daqueles de caixinha com veneno. E o menino sofreu, né, na morte. 30 de janeiro, bairro Jabaeté, Vila Velha. O pequeno Bernardo Souza Nascimento, de apenas 6 anos, foi morto de maneira fria e cruel. Segundo a polícia, o menino morreu após beber uma mistura dada pelo pai de calmante, inseticida com achocolatado. A criança deitou na cama e, ainda com vida, foi estrangulada. Na cozinha, em cima da pia, tinha uma caneca com chocolatado, com a coloração compatível que nós também achamos proveniente do escorrimento da boca da criança. Foi coletado esse material, assim como outros materiais que serão analisados pela toxicologia. Essa análise é muito minuciosa para que a gente possa comprovar se houve ou não um envenenamento, se houve uma asfixia de origem mecânica. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, quem matou Bernardo foi o próprio pai, que queria se vingar da mãe porque ele não aceitava a separação. Fernando Nelson Neves Nascimento, de 37 anos, foi preso um dia depois, entre os bairros República e Mata da Praia, em Vitória. Ele confessou o crime. A gente passou a fazer abordagem com pessoas querendo saber se tinha visto esse indivíduo com a foto do Fernando. Fizemos várias rondas pelos bairros próximos, até que no sábado, no final da tarde, a gente conseguiu localizá-lo andando pelas ruas do bairro República. Quinta-feira, 6 de fevereiro. Uma criança de apenas 3 anos foi deixada sem vida na porta do PA de Alto Lage. Peritos constataram que o menino foi estuprado e agredido até a morte. O caso provocou revolta, sobretudo porque o crime teria sido cometido pelo namorado do tio. Os dois foram presos. A criança, inclusive, já não enxergava com um dos olhos. O motivo levantado pela polícia? Agressões sofridas no estado da Bahia, de onde ele era natural. Os pais são dependentes químicos e vivem em situação de rua. Por isso, perderam a guarda da criança. Foi os pais que agrediram eles. Essa criança foi lesionada no olho. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública apontam que, em 2023, foram registrados 1.401 casos de estupro de vulnerável no Espírito Santo. Em 2024, foram 1.389. Já as vítimas de agressão e lesão corporal foram 435 em 2023, contra 366 no ano passado. Apesar da redução nos números envolvendo estupro de vulnerável e agressão contra crianças e adolescentes, esses dados ainda preocupam. Quem trabalha com esse tipo de crime afirma que a maioria dos casos acontece dentro da família. Por isso é importante perceber sempre o comportamento das crianças e dos adolescentes. Esses dados envolvem vítimas abaixo de 14 anos. Geralmente, a vítima de um crime sexual, ela vai mudar.
ela vai ficar mais retraída, às vezes ela fica violenta, muda o comportamento na escola, começa a sexualizar o comportamento dela. Uma criança de 8 anos que tem uma fala, um comportamento sexualizado, geralmente chama a atenção de um adulto que está convivendo com ela e eles orientam o pai a procurar uma delegacia. Casos como estes, tanto as vítimas quanto os agressores não podem ser identificados para preservar as famílias, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. O principal objetivo, tanto pelo ECA, é você proteger a criança, porque você vai revitimizar aquela criança vai ficar marcada pro resto da vida dela com a divulgação. Por isso é importante você não divulgar os dados concretos, você não divulgar foto, nem do abusador, nem do agressor. É revoltante, mas nós temos que pensar na vítima. Aquela criança tem irmãos, tem primos que podem sofrer a consequência. Ficar atento a qualquer mudança de comportamento de uma criança é fundamental para identificar rápido possíveis cenários de abuso sexual ou agressão. Especialistas orientam procurar imediatamente a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente ou o Conselho Tutelar, pois os traumas podem ficar para sempre. A gente tem um grande canal de denúncia no nosso estado, que é o 181. A gente tem o Disque 100, que além de eles nos enviarem para os conselhos tutelares as denúncias, eles também enviam para o Ministério Público também. E as denúncias também feitas no Conselho Tutelar do Território, onde a pessoa mora. Viu aí, né? Por que não pode ficar divulgando vídeos no WhatsApp, na rede social? Porque expõe a criança. O corpo do menininho de 3 anos que foi levado morto para o pronto atendimento de Alto Laje, em Cariacica, com sinais de espancamento e de abuso sexual, foi liberado para a família ontem. O velório e o enterro aconteceram na Bahia. Casos lamentáveis, né, que a gente acompanha aí, de crianças sofrendo a consequência de adultos inconsequentes, né? A verdade é essa, crianças pagando por crimes, por situações que nunca deveriam passar por elas. O mínimo do respeito à infância a gente não viu em história nenhuma dessas que nós mostramos. A gente espera que o estatuto, que a lei de proteção à criança ou adolescente seja respeitado e seja cumprido, né? E que os adultos, os genitores, porque dependendo a gente não pode chamar nem de pai nem de mãe, também coloquem a mãozinha na consciência antes de descontar certas situações nos pequenininhos, né? Como a gente viu aí, às vezes leva à morte, né?